Olá, etapa 17, aula 77, aula de geografia. Como nós estamos estudando bastante o nosso município, eu senti a necessidade de trabalhar algo mais próximo de você. No caso, o seu bairro, a sua rua, o lugar onde você mora, onde você reside. Então, aqui, nesta etapa, nós vamos estudar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade dentro do seu município e as ruas se modificam com o passar do tempo. Sabemos que o município é formado por uma área rural e pela área urbana. A área rural ou zona rural são os sítios, fazendas e chácaras. E a área urbana ou a zona urbana é formada pelo centro da cidade e pelos bairros. E você, sabe qual é o nome do seu bairro? Ele fica perto ou longe do centro da cidade? Você já observou que no seu bairro tem ruas e tem avenidas? A rua é o caminho, depois eu vou corrigir aqui, faltou o NH, por onde circulam pessoas e veículos. Toda rua é uma via pública, ou seja, todo mundo é dono da rua. A rua é um local público, isto é, todos têm direito de ir e vir por ela e também de cuidar dela, né? Manter sempre as calçadas e as ruas limpas, não jogar lixo nas ruas, nem nas calçadas. A rua é o caminho utilizado pelas pessoas e por diferentes veículos. Elas possuem calçadas, que são os espaços utilizados para as pessoas andarem. Logo após as calçadas, são construídas as casas. Então, é pelas calçadas que as pessoas andam com segurança, que as pessoas podem desfilar com segurança pelas calçadas. Você também já deve ter observado, quando passeia pelo seu bairro, pela sua cidade, que as ruas são diferentes uma da outra. Por isso, apresentam diversas formas. Umas são estreitas, outras largas, outras compridas, outras mais curtas, outras sem saída. Elas podem ser muito ou pouco movimentadas, com árvore ou sem árvore, com asfalto ou sem asfalto. Podem ter somente casas ou também comércios, como supermercado, lojas, bancos, entre outros. Você já deve ter notado também que as ruas recebem nomes diferentes, pois isso ajuda na sua localização. E as ruas podem receber nomes de pessoas, países, pedras, árvores, flores, estados e datas. É importante destacar que uma rua pode ser denominada de avenida. Uma avenida é quando a rua é mais larga e possui um maior número de pessoas e veículos circulando. Então, quando você estiver numa rua que ela é bem larga, saiba que você está numa avenida. Olha lá, ó, definição de avenida. A avenida é uma via urbana mais larga do que a rua, normalmente com diversas pistas para a circulação de veículos. Além da denominação de avenida, as ruas também podem receber o nome de alamedas. Essa eu não sabia, fiquei sabendo, estudando, preparando a aula aí para vocês, ó. Alamedas, o que são alamedas? São as ruas ou avenidas com uma grande quantidade de árvores dispostas nas calçadas. As ruas também têm como objetivo permitir que as pessoas se desloquem de um lugar para o outro. Quando a distância é curta, nós podemos ir a pé. Contudo, se a distância é grande, devemos usar um meio de transporte, que pode ser uma bicicleta, um ônibus, um carro. As ruas, elas podem ser cobertas por asfalto. Veja um exemplo aqui nessa foto de asfalto. As ruas também podem ser cobertas por
paralelepípedos, que são essas rochas aqui, ó, de origem vulcânica. E quando chove fica lisa, tem que tomar cuidado. E as ruas também podem ser de terra, né? Terra batida. Em alguns municípios aqui do Brasil, as ruas também possuem calçamento de pedras, como esta daqui, ó. Vejam. Bem diferente, né, da que tem aqui na nossa cidade. Na nossa, ou é mais asfalto ou paralelepípedo. Vamos lá, sigam o raciocínio. A sua casa fica no município que tem um bairro que tem um nome, em uma rua que tem um nome e um número. E isso chamamos de endereço. Endereço é a indicação completa de onde uma pessoa ou instituição pode ser localizada. Eu dei aqui um exemplo de endereço. Ó. Nós não falamos que as ruas podem ter nome de flores? Rua das Flores, número 123, bairro Vale do Sol, cidade São Paulo. Então, aqui está o endereço de alguém ou de algum lugar. Todo município possui um número de identificação, que chama-se CEP. CEP é o Código de Endereçamento Postal, onde a letra C, né, na abreviatura, nessa sigla, significa código. A letra E é endereçamento e o P, postal. Então, juntando tudo, CEP é o Código de Endereçamento Postal daquele município. O CEP do nosso município de São José do Rio Pardo é 13.720, seguidos de mais 3 zeros. As ruas se modificam com o passar do tempo. Hoje, nossas ruas são iluminadas por meio da energia elétrica, mas nem sempre foi assim. Há pouco mais de 100 anos atrás, a iluminação pública não era elétrica, mas era feita por meio de lampiões de gás que ficavam no alto dos postes. Nessa época, o profissional responsável pela iluminação pública era o acendedor de lampião. Então, essa pessoa tinha que ir, né, esse funcionário público tinha que ir de lampião em lampião, acendendo os lampiões, para que iluminasse a cidade. E as ruas, né, podem ser diferentes umas das outras. As ruas são o início das pequenas mudanças que ocorrem na cidade. Antes, as ruas eram sem asfalto, com pouco carro, mas com o passar dos tempos, elas começaram o quê? A ser asfaltadas, recebendo maior número de carros e de lojas. Assim, muitas delas deixaram de ser um espaço calmo e tornaram-se muito movimentadas. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Até a próxima!